Imaginem por um momento que chegam ao casamento do próprio filho, depois de 30 anos de sacrifício absoluto. E no meio da celebração, quando todos brindam pela felicidade, a nora pega o microfone e grita: "Pessoal, vamos fazer um leilão. Quem quer levar minha sogra doente para casa?" Pensei que era uma brincadeira de mau gosto, até meu próprio filho, minha carne e sangue, levantar a mão e gritar: "Dou R$ 15. O salão inteiro explodiu em gargalhadas. R$ 15. Esse era o valor que ele dava à própria mãe que o criou sozinha. Mas quando um homem distinto no fundo do salão se levantou e disse com voz firme: "Dou R$ 5 milhões", o riso morreu na garganta de todos. Minha nora desmaiou ali mesmo, no meio do salão. E quando esse homem se aproximou e eu reconheci quem era, meu mundo virou de cabeça para baixo. Por que vocês não pensam no que aconteceu depois disso? Acompanhem minha história até o final e comentem de onde estão me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha este relato. E não se esqueçam de seguir para mais histórias como esta. Porque o que vocês vão ouvir agora vai mostrar como às vezes a vida nos reserva reviravoltas que jamais esperávamos. E como descobri que meu verdadeiro valor não tinha nada a ver com os R$ 15 que meu filho me ofereceu. Meu nome é Beatriz. Tenho 70 anos. E durante 42 anos da minha vida, me dediquei completamente à minha família. Quando meu marido morreu num acidente de trabalho na fábrica, meu filho Rafael tinha apenas 7 anos. Eu trabalhava como costureira durante o dia, debruçada sobre minha velha máquina Singer que fazia um barulhinho característico a cada ponto. À noite, fazia doces e salgados caseiros para vender na praça da igreja. Tudo para dar o melhor ao meu filho único. O cheiro de canela e açúcar sempre enchia nossa pequena casa, enquanto meus dedos trabalhavam incansavelmente sob a luz amarelada da lâmpada da mesa. Vocês não têm ideia dos sacrifícios que uma mãe é capaz de fazer? Eu abri mão dos meus sonhos, dos meus desejos, até mesmo do amor. Tive vários pretendentes ao longo dos anos. Homens bons que me queriam, que me ofereciam uma vida mais fácil. Mas eu sempre dizia: "Não, agora não. Meu filho precisa de mim." Vendi as poucas joias que tinha do meu casamento para pagar seus estudos de administração. Trabalhei fins de semana, feriados, noites mal dormidas. Tudo para que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Quando Rafael se formou e conseguiu um bom emprego numa empresa de consultoria em São Paulo, pensei: missão cumprida. Agora ele vai cuidar da sua mãe. Lembro do dia da formatura, como ele estava elegante de beca, como seus olhos brilhavam de emoção. Meu coração se encheu de orgulho, sentindo que cada sacrifício tinha valido a pena. Mas as coisas começaram a mudar quando ele conheceu Patrícia. Ela era uma daquelas mulheres calculistas, sabem? Daquelas que sorriem na sua cara, mas te apunhalam pelas costas. Desde o primeiro dia que pisou na nossa casa, senti que algo não estava certo. A maneira como olhava nossos móveis antigos, a forma como torcia o nariz quando eu oferecia meu café feito no coador de pano que tinha sido da minha mãe. "Dona Beatriz", me dizia com um sorrisinho falso que me dava nos nervos, "a senhora não acha que é hora de modernizar um pouco as coisas aqui?" E o pior de tudo, meu filho começou a mudar. O menino que criei com tanto amor, que me chamava de minha rainha, começou a me tratar com indiferença. "Mãe, para com esse drama", me dizia quando eu tentava conversar sobre como me sentia excluída. "Patrícia só quer o melhor para nossa família." Nos últimos 2 anos antes do casamento, eles me isolaram pouco a pouco. Pararam de me convidar para os almoços de domingo, para os passeios no shopping, para os encontros com os amigos deles. Quando eu reclamava, Rafael suspirava e dizia: "Mãe, a senhora está sendo muito sensível. Precisa entender que agora eu tenho outras prioridades." Outras prioridades. Depois de 42 anos sendo a prioridade número 1 na vida dele, eu tinha me tornado um estorvo. E o mais doloroso é que comecei a acreditar nisso. Comecei a me sentir velha, inútil, um obstáculo na vida do meu próprio filho. Patrícia tinha uma língua de víbora, vocês não imaginam. Dizia coisas como: "Rafael, sua mãe está sendo muito dependente. Não é saudável para ela nem para nós. Ela precisa aprender a ser mais independente." E meu filho, coitado, acreditava em cada palavra. Ela começou a espalhar entre as amigas que eu estava ficando caduca, que tinha problemas de memória, que estava sendo pesada para cuidar.
Mentiras. Sempre fui uma mulher lúcida, trabalhadora, independente. Mas ela plantou essas sementes de dúvida na cabeça do Rafael. O que mais me doía era ver meu filho concordando com essas maldades. Um dia, escutei uma conversa no telefone. Amor, você tem razão. Minha mãe realmente está sendo complicada de lidar. Acho que depois do casamento vamos ter que tomar uma decisão sobre ela. Tomar uma decisão sobre mim. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, não a mulher que deu tudo por ele. Naquela noite chorei tanto que molhei todo o travesseiro. Era como se tivessem arrancado meu coração do peito. Nos meses antes do casamento, as coisas foram de mal a pior. Patrícia tinha me transformado na vilã da história. E o pior é que meu próprio filho estava comprando todas as mentiras dela. Um dia, 3 meses antes do casamento, eu estava arrumando a casa quando ouvi eles conversando na cozinha. Patrícia falava bem alto, como se quisesse que eu escutasse. Rafael, sua mãe está interferindo demais nos nossos planos. Quer opinar sobre tudo, desde a decoração até a lista de convidados. É o nosso casamento, não o dela. Mentira descarada. Nunca interferi em nada. Pelo contrário, sempre que me perguntavam algo, eu dizia: decidam vocês, é a festa de vocês. Mas ela estava criando uma narrativa onde eu era sogra intrometida e controladora. Rafael respondeu com uma frieza que me gelou: você tem razão, amor. Vou conversar com ela. Minha mãe precisa entender qual é o lugar dela. O lugar dela. Eu era a mãe dele, não uma estranha. Mas quando ele veio falar comigo, suas palavras foram como punhaladas. Mãe, a Patrícia está se sentindo desconfortável com sua presença constante. Talvez fosse melhor a senhora nos dar um pouco de espaço. Espaço. Rafael, esta é minha casa. Te criei aqui. Te dei o melhor de mim. Como assim dar espaço? Ele suspirou irritado. Mãe, para com esse drama. A senhora está exagerando. Ninguém está expulsando a senhora de casa. Só estamos pedindo um pouco de privacidade. Mas as humilhações não pararam por aí. 2 semanas depois, decidiram fazer uma reunião com a família da Patrícia para discutir os detalhes do casamento. Adivinhem quem não foi convidada? Isso mesmo, eu. A mãe do noivo ficou de fora da reunião de planejamento. Quando perguntei, Patrícia me olhou com aquele sorriso venenoso e disse: Dona Beatriz, desculpa. É que são assuntos muito técnicos sobre buffet, decoração, essas coisas. Não queríamos incomodar a senhora com detalhes chatos. Detalhes chatos. Eu, que tinha trabalhado a vida toda organizando eventos na igreja, que sabia de festa mais que aquela menina mimada. Mas engoli o orgulho e não disse nada. Grande erro meu. A situação piorou quando chegou a hora de definir os padrinhos. Patrícia sugeriu que eu não fosse madrinha do meu próprio filho. Rafael, amor, é meio estranho ter a sogra como madrinha. Que tal convidarmos sua tia Márcia? Ela é mais nova, vai ficar mais bonita nas fotos. E meu filho, que deveria ter me defendido, simplesmente concordou. Mãe, faz sentido. A tia Márcia vai adorar ser madrinha. Naquela noite liguei para minha irmã Márcia chorando. Mar, você acha que eles não querem que eu seja madrinha do meu próprio filho? Márcia ficou indignada. Bia, isso é um absurdo. Você criou esse menino sozinha. Como ele pode fazer isso com você? Mas o pior ainda estava por vir. 1 semana antes do casamento, eu estava passando roupa quando ouvi Patrícia falando no telefone com alguém. Ela não sabia que eu estava em casa. Mãe, juro que não aguento mais essa sogra. Ela é um peso morto na nossa vida. Fica grudada no Rafael como uma sanguessuga. Não tem vida própria. Depois do casamento vamos ter que dar um jeito de nos livrar dela. Livrar dela. Como se eu fosse lixo para descartar. Minhas pernas tremeram. Meu coração disparou. Precisei me sentar porque quase desmaiei ali mesmo. Ela continuou: já conversei com o Rafael. Vamos começar a pressionar ela para ir morar com algum parente ou então internar em algum lugar. Não dá para começar uma vida de casados com sogra encostada. Internar. Estava falando de me internar como se eu fosse louca.
Eu, que sempre fui uma mulher trabalhadora, independente, lúcida. Que atrevimento! Os dias seguintes, comecei a perceber que eles cochichavam quando eu me aproximava. Paravam de conversar quando eu entrava no ambiente. Patrícia começou a fazer comentários maldosos na frente de outras pessoas. Ai, Rafael, sua mãe esqueceu de novo onde colocou as chaves. Coitadinha, a idade está chegando. Mentira! Nunca esqueci chave nenhuma. Mas ela estava construindo uma imagem de que eu tinha problemas mentais. E o pior, algumas pessoas começaram a acreditar. A gota d'água foi 2 dias antes do casamento. Eu estava na cozinha preparando uns doces para a festa quando ouvi Rafael falando com Patrícia. Depois da lua de mel, vamos ter que resolver a situação da minha mãe. Está certo. Ela está atrapalhando nossa vida. Resolver a situação. Eu tinha me tornado uma situação para resolver, não uma mãe para amar e respeitar, mas um problema para eliminar. Naquela noite, sentada na minha cama, me perguntava onde tinha errado. Talvez eu realmente fosse um peso. Talvez fosse hora de aceitar que meu filho não me queria mais por perto. Talvez Patrícia estivesse certa e eu fosse apenas uma velha chata que não sabia sair de cena. Mas vocês não têm ideia do que estava por vir no dia do casamento. Porque o que aconteceu naquele salão mudou minha vida para sempre. O dia do casamento chegou. Me arrumei com cuidado, coloquei meu vestido azul marinho mais bonito, fiz o cabelo no salão de beleza do bairro. Mesmo com toda a amargura, ainda tinha esperança de que fosse um dia especial, que meu filho se lembrasse de tudo que passamos juntos. O casamento foi numa chácara nos arredores de Campinas, um lugar lindo com jardins enormes e um salão decorado com flores brancas e douradas. O perfume dos jasmins enchia o ar, misturando-se com o som das fontes de água que enfeitavam as alamedas. Patrícia estava radiante no seu vestido de princesa com rendas francesas, e Rafael, meu menino, estava lindo de smoking preto. Por um momento, meu coração se encheu de orgulho maternal. Durante a cerimônia, sentei na primeira fileira, como manda a tradição. Mas percebi que a família da Patrícia me olhava com caras estranhas, como se eu fosse uma intrusa. Algumas tias dela cochichavam e me apontavam discretamente. Depois da cerimônia, na hora da festa, as coisas começaram estranhas. Minha mesa estava bem no fundo do salão, longe da mesa dos noivos. Quando perguntei ao Rafael sobre isso, ele me deu uma desculpa esfarrapada. Mãe, é questão de organização. A cerimonialista que decidiu. Cerimonialista, uma ova. Era a humilhação programada. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 10 da noite, quando todo mundo já estava animado com champanhe, Patrícia pegou o microfone para fazer um brinde. Pensei, que lindo! Vai agradecer às famílias. Mas não foi isso que aconteceu. Pessoal, gritou com um sorriso malicioso. Já que estamos todos aqui reunidos, que tal fazermos uma brincadeira divertida? Um leilão beneficente. Todo mundo começou a rir, pensando que era alguma dinâmica divertida. Vamos leiloar quem quer levar minha sogra doente para casa. Ela está precisando de cuidados especiais, né? O salão inteiro explodiu em gargalhadas. Senti o sangue congelar nas veias. Doente. Cuidados especiais. Ela estava me humilhando na frente de 200 pessoas. E o pior, ninguém estava me defendendo. Todo mundo ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Então, quem dá o primeiro lance para cuidar da Dona Beatriz? Ela já vem com experiência em lavar, passar, cozinhar e fazer fofoca no portão. Continuou Patrícia. As risadas aumentaram. Meu coração estava despedaçado. 42 anos de sacrifício resumidos a uma piada cruel. Mas quando pensei que não podia piorar, meu próprio filho levantou a mão. Dou 15 reais, gritou Rafael rindo. 15 reais. O valor que meu filho dava à sua própria mãe era o preço de um pacote de biscoitos no supermercado. O salão explodiu em gargalhadas ainda maiores. Algumas pessoas até aplaudiram. Eu queria desaparecer, sumir, morrer naquele momento. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas ninguém se importava. Eu era só a piada da festa. Foi então que algo aconteceu que mudou tudo. Um homem elegante que estava sentado numa mesa no fundo do salão se levantou. Era alto,
cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável. Eu não tinha reparado nele antes, mas agora todos os olhos se voltaram para ele. Dou 5 milhões de reais, disse com voz firme e clara. O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir uma agulha cair. Patrícia ficou pálida. O microfone quase caiu da mão dela. Rafael arregalou os olhos sem entender nada. 5 milhões, gaguejou Patrícia. Isso mesmo. 5 milhões de reais pela honra de cuidar desta senhora, repetiu ele, se aproximando da mesa dos noivos. Foi aí que meu mundo virou de cabeça para baixo. Conforme ele se aproximava, um rosto familiar ficava mais claro. O coração disparou no meu peito. Não era possível. Henrique, sussurrei, mal conseguindo acreditar. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que tinha me conquistado 30 anos atrás. Oi, Beatriz. Você está linda. Henrique Silveira. O amor da minha juventude. O homem que deixei escapar para me dedicar totalmente ao Rafael. O rapaz pobre que vendia livros usados no sebo e sonhava em ter sua própria editora. Mas o homem que estava na minha frente não era mais aquele rapaz pobre. Pelo terno sob medida, pelo relógio caro, pelo porte elegante, era óbvio que a vida tinha sido generosa com ele. O que você está fazendo aqui? Perguntei, ainda em choque. Recebi o convite por acaso. Vocês não sabem, mas minha empresa, Silveira Editora Internacional, é o principal cliente da empresa de consultoria onde o Rafael trabalha. Quando vi o nome dele no convite e o nome da mãe dele, não pude deixar de vir. O chão desapareceu debaixo dos pés do Rafael. Silveira Editora Internacional era a empresa que mantinha o emprego dele, que pagava o salário dele, que garantia o futuro profissional dele. E ele tinha acabado de humilhar a mãe do dono na frente de todo mundo. A festa parou. 200 pessoas em silêncio absoluto olhando aquela cena surreal. Patrícia tinha desmaiado e estava sendo socorrida pelas amigas. Rafael estava branco como papel, suando frio, tentando processar a informação de que tinha acabado de humilhar a mãe do próprio chefe. Henrique se aproximou de mim com elegância. Beatriz, você aceita dar uma volta comigo no jardim? Acho que temos muito o que conversar. Ainda estava em choque, mas consegui balançar a cabeça que sim. Quando me levantei, senti todas as pessoas me olhando de forma completamente diferente. Não era mais a sogra doente sendo leiloada. Eu era a mulher que valia 5 milhões de reais para um homem poderoso. Caminhamos em silêncio até o jardim. O perfume dos jasmins perfumava o ar e o som da música da festa ficava cada vez mais distante. Meu coração estava acelerado, não só pela situação, mas pela presença dele. Mesmo depois de 30 anos, Henrique ainda me emocionava. Beatriz, não consegui parar de pensar em você todos esses anos, me disse, parando perto de uma fonte iluminada. Quando você escolheu se dedicar ao Rafael em vez de vir comigo para São Paulo, respeitei sua decisão, mas nunca te esqueci. Henrique, eu não sabia que você tinha conseguido realizar todos os seus sonhos. Silveira Editora Internacional. Você conseguiu. Ele sorriu com tristeza. Consegui, sim. Construí um império editorial. Tenho escritórios em 5 países. Sou um dos empresários mais respeitados do Brasil. Mas sabe o que faltou em tudo isso? Você. Beatriz. Sempre faltou você. Enquanto conversávamos, via pelo canto do olho que Rafael e Patrícia estavam no salão em pânico total. Tinham percebido a dimensão da besteira que fizeram e estavam desesperados tentando entender como consertar a situação. Beatriz, continuou Henrique, quando vi seu nome naquele convite, decidi vir. Queria te ver, saber como você estava. Mas nunca imaginei que presenciaria tanta falta de respeito. Como podem te tratar assim? É uma longa história, Henrique. Nos últimos anos, me fizeram acreditar que eu era um peso, um obstáculo, que estava atrapalhando a vida deles. Ele ficou visivelmente indignado. Beatriz, você é uma das mulheres mais batalhadoras que conheci na minha vida. Criou aquele rapaz sozinha, deu tudo de si para ele. Como ele pode te tratar assim? Foi aí que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou, mas que foi ganhando força conforme eu pensava nela. Henrique,
Me diz uma coisa. Você falou sério quando ofereceu 5 milhões? Ele riu, pegou na minha mão. Beatriz, eu ofereceria 50 milhões se fosse necessário. Tenho dinheiro de sobra. O que não tenho é a pessoa certa para dividir a vida. Naquele momento, algo clicou dentro de mim. Por 42 anos, tinha me anulado. Tinha aberto mão dos meus sonhos. Tinha me convencido de que meu valor estava em servir aos outros. Mas ali, vendo o olhar carinhoso do Henrique, sentindo o respeito dele por mim, entendi uma coisa. Eu tinha valor. E esse valor não dependia da aprovação do meu filho ingrato. Henrique, posso te fazer uma pergunta louca? Claro, pode falar. Se eu quisesse recomeçar a vida aos 70 anos, você acha que ainda dá tempo? Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Beatriz, a vida só acaba quando paramos de sonhar. E você, mulher, ainda tem muito sonho pela frente. Enquanto isso, lá no salão, a festa tinha virado um caos silencioso. Rafael estava andando de um lado para o outro nervoso, tentando entender como ia explicar para os colegas de trabalho que tinha humilhado a mãe do principal cliente da empresa dele. Patrícia tinha acordado do desmaio e estava histérica. Rafael, você tem que dar um jeito nisso. Sua mãe não pode ficar com esse homem. E se ela contar tudo o que fizemos? Patrícia, você não entende, sussurrava Rafael desesperado. Esse homem é o Henrique Silveira. A empresa dele movimenta milhões por ano. Se ele decidir romper o contrato comigo, eu perco o emprego, perco tudo. Então vai lá e se desculpa. Fala que foi brincadeira. Ela gritava baixo, histérica. Como eu vou me desculpar? Ofereci 15 reais pela minha própria mãe. Você fez um leilão com ela. Não tem desculpa para isso. Eu observava tudo de longe, mas conseguia ver o desespero deles. E pela primeira vez em anos, não senti pena. Senti uma sensação estranha que demorei um tempo para identificar. Justiça. Henrique, eu disse, quero te pedir uma coisa. Mas você precisa me prometer que vai fazer exatamente como eu disser. Pode falar, Beatriz. Vamos voltar para o salão. Quero ver até onde vai a cara de pau deles. Quero ver se vão tentar bancar os Santos agora que descobriram quem você é. Henrique sorriu com um brilho maroto nos olhos. Beatriz, sempre soube que você era uma mulher inteligente. Vamos assistir esse teatro até o final. Quando voltamos para o salão, foi como se tivéssemos pausado um filme e apertado play de novo. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para nós. Mas agora havia algo diferente no ar. Respeito, medo, tensão. Rafael veio correndo na nossa direção com um sorriso forçado. Mãe, que bom que você voltou. Estava preocupado com a senhora. Preocupado. 5 minutos antes estava rindo da piada cruel da esposa dele. E agora estava preocupado. A hipocrisia na cara dele era nojenta. Rafael, eu disse com uma calma que eu mesma me surpreendi. Quero te apresentar o Henrique, um velho amigo da família. Henrique estendeu a mão para o meu filho com um sorriso educado, mas frio. Prazer, Rafael. Sua mãe falou muito de você ao longo dos anos. Rafael apertou a mão dele com nervosismo visível. O prazer é meu, senhor Silveira. É uma honra tê-lo aqui. Silveira. Fingi surpresa. Henrique, você não me disse que tinha o mesmo nome da empresa onde meu filho trabalha? Que coincidência interessante. Henrique fingiu também, entrando na brincadeira. Rafael, você trabalha na minha empresa? A cara do meu filho não tinha preço. Estava tentando engolir o desespero e manter a compostura. Sim, senhor. Trabalho no departamento de desenvolvimento há 5 anos. É uma empresa excelente. Que bom saber, disse Henrique. E me diga, Rafael, você gosta de trabalhar lá? Muito, senhor. É o emprego dos meus sonhos. Henrique me olhou com aquele brilho no olho e disse: que bom, Rafael. Porque segunda-feira tenho uma reunião muito importante para discutir alguns contratos. E depois da demonstração de valores familiares que presenciei hoje, tenho muito que pensar sobre com quem faço negócios. Rafael ficou ainda mais pálido. Patrícia,
que estava ouvindo tudo de longe, se aproximou com um sorriso desesperado. Senhor Silveira, que prazer conhecê-lo. Sou a Patrícia, esposa do Rafael. Espero que tenham gostado da nossa festa. Festa interessante, respondeu Henrique secamente. Principalmente a parte do leilão. Muito criativa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E eu, pela primeira vez em anos, me senti no controle da situação. O que aconteceu a seguir foi o momento mais libertador da minha vida. Depois de 42 anos engolindo desaforos, sendo boa demais, me anulando pelos outros, finalmente chegou a hora de falar. Sabe, Henrique, eu disse bem alto para que todos pudessem ouvir. Estava aqui pensando na sua proposta dos 5 milhões e cheguei à conclusão de que você tem razão. Talvez seja a hora de sair desta casa e começar uma vida nova. Rafael quase se engasgou. Mãe, que conversa é essa? A senhora não vai para lugar nenhum. Foi só uma brincadeira boba da Patrícia. Brincadeira, repeti, olhando diretamente nos olhos dele. Rafael, me diz uma coisa. Você acha que 15 reais é brincadeira? Porque foi isso que você ofereceu pela sua mãe. Mãe, eu estava só entrando na brincadeira. Não foi nada sério. Não foi sério. Minha voz começou a subir de tom. 42 anos da minha vida não foram sérios. Eu trabalhando dia e noite para te dar estudos, roupa, comida, não foi sério. Eu abrindo mão de casar de novo para me dedicar só a você, não foi sério. O salão inteiro estava ouvindo agora. 200 pessoas em silêncio absoluto, testemunhando o acerto de contas que eu deveria ter feito há muito tempo. Patrícia. Me virei para ela. Você que é tão inteligente, me explica uma coisa. Quando disse que ia me internar, isso também foi brincadeira. Ela ficou branca. Dona Beatriz, eu nunca disse que ia internar a senhora. Não minta para mim. Gritei. E foi a primeira vez na vida que gritei de verdade. Eu ouvi você no telefone com sua mãe. Depois do casamento vamos ter que dar um jeito de nos livrar dela. Talvez internar em algum lugar. Foram suas palavras exatas. Patrícia começou a gaguejar. Eu não, isso foi mal interpretado. Mal interpretado, interveio Henrique com voz firme. E quando disse que a Beatriz era um peso morto, isso também foi mal interpretado. Como o senhor sabe disso? Perguntou Patrícia desesperada. Porque eu contei, disse com uma frieza que nunca soube que tinha. Contei tudo, Patrícia. Cada humilhação, cada desrespeito, cada mentira que vocês espalharam sobre mim. Rafael estava visivelmente nervoso agora. Mãe, por favor, vamos conversar em casa. Não precisa lavar roupa suja na frente de todo mundo. Roupa suja? Gritei, mas foi um riso amargo. Rafael, você acha que eu tenho roupa suja para lavar? Quem tem roupa suja aqui são vocês dois. Foi aí que decidi contar toda a verdade para aquelas 200 pessoas. Eles queriam um show, pois iam ter o show completo. Pessoal, me dirigi aos convidados. Já que estamos falando de leilão, deixe-me contar o que realmente aconteceu nesta família nos últimos 2 anos. Mãe, não faz isso, implorou Rafael. Por que não, filho? Você não teve vergonha de me humilhar na frente de todo mundo? Porque eu deveria ter vergonha de contar a verdade. E então, contei tudo. Contei como me isolaram, como Patrícia espalhou mentiras sobre minha sanidade mental, como planejavam se livrar de mim depois do casamento. Contei sobre as conversas que ouvi, sobre como me sentia um peso morto na minha própria casa. E sabem qual é a parte mais triste de tudo isso? Continuei. É que comecei a acreditar nessas mentiras. Comecei a acreditar que realmente era um obstáculo que estava atrapalhando a vida deles. Que os 15 reais que meu filho ofereceu por mim eram até generosos demais. O salão estava em silêncio sepulcral. Algumas mulheres mais velhas estavam com lágrimas nos olhos, se identificando com minha dor. Mas então aconteceu algo maravilhoso hoje. Sorri olhando para o Henrique. Descobri que ainda tenho valor, que ainda sou uma mulher que merece ser respeitada e amada. E o mais importante, descobri que nunca é tarde para recomeçar.
Foi aí que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Henrique, disse, pegando no braço dele, aceito sua proposta. Todos esses anos perdi o amor para me dedicar a um filho que não me valoriza. Mas a vida está me dando uma segunda chance, e não vou desperdiçar. A comoção no salão foi total. Rafael se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Mal conhece ele. Mal conheço. Ri. Rafael, conheci o Henrique muito antes de você nascer. Ele foi o grande amor da minha juventude, o homem que deixei escapar para me dedicar a você. E agora vejo que foi o maior erro da minha vida. Henrique sorriu e me ofereceu o braço com elegância. Beatriz, você me faria a honra de me acompanhar? Tenho um carro esperando lá fora. Com muito prazer, respondi, sentindo uma liberdade que não sentia há décadas. Enquanto caminhávamos para a saída, ouvi Patrícia sussurrando desesperada. Rafael, você tem que impedir ela. Se ela for com ele, pode contar tudo. Seu trabalho. Já é tarde demais, respondeu Rafael com voz quebrada. Acho que acabamos de perder tudo. Na porta do salão, me virei uma última vez para o meu filho. Rafael, durante 42 anos fui sua mãe dedicada. Agora é sua vez de aprender a ser independente. E já que tanto incomodava minha presença, parabéns, conseguiu o que queria. Mãe, por favor. Começou a dizer, mas eu já não estava ouvindo. Henrique me ajudou a subir no seu elegante Mercedes preto. Enquanto nos afastávamos da chácara, senti como se estivesse acordando de um pesadelo de anos. Pela janela traseira, pude ver Rafael e Patrícia na entrada, discutindo acaloradamente enquanto os convidados saíam comentando o ocorrido. Você se arrepende? Me perguntou Henrique suavemente. Do quê? De ter me defendido depois de 42 anos? De ter escolhido minha dignidade acima da ingratidão? Não. Henrique. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz a coisa certa. Ele sorriu e pegou na minha mão. Beatriz, quero que saiba que minha oferta era completamente séria. Não só os 5 milhões, mas tudo o que isso implica. Quero dividir minha vida com você, se você me deixar. Olhei pela janela, vendo as luzes de Campinas se afastarem na distância. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Durante anos me fizeram sentir que eu não valia nada. E acontece que para a pessoa certa, eu valho mais do que jamais imaginei. Os meses seguintes foram como viver num conto de fadas. Henrique não só cumpriu sua palavra sobre os 5 milhões, como me levou para conhecer um mundo que nunca tinha imaginado. Viajamos pela Europa, conheci os escritórios dele em Paris e Londres, jantamos nos melhores restaurantes. Mas mais que o dinheiro e o luxo, o que mais valorizei foi o respeito. Henrique me consultava sobre decisões importantes dos negócios dele, valorizava minhas opiniões, me fazia sentir como uma companheira, não como um fardo. 6 meses depois do casamento, Rafael finalmente me ligou. A voz dele soava diferente, mais humilde. Mãe, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas, será que poderíamos conversar? Agora você quer conversar, Rafael? Cadê que eu era um peso morto? Mãe, por favor. Cometi um erro terrível. A Patrícia. Bem, as coisas não saíram como esperávamos. Acontece que depois do escândalo do casamento, vários clientes da empresa onde Rafael trabalhava tinham cancelado contratos. A história tinha se espalhado por toda a indústria de consultoria paulistana. Quem ia confiar num homem que tratava assim a própria mãe? E Patrícia, ao ver que seu mundo de luxo estava desmoronando, tinha decidido que Rafael não servia mais para ela e tinha pedido divórcio, levando metade dos bens dele. Sinto muito, mãe. Não sabia o que tinha até perder. Essas palavras, que antes teriam derretido meu coração, agora só me causavam tristeza. Rafael, eu te perdi muito antes de você me perder. O menino que criei com tanto amor morreu no dia que decidiu que eu valia 15 reais. Mãe, me dá uma chance. Deixa eu te provar que posso mudar. Talvez um dia, filho, mas não hoje. Hoje estou aprendendo a viver para mim mesma pela primeira vez na vida. 1 ano depois, Henrique e eu nos casamos numa cerimônia íntima na casa dele em Búzios. Foi tudo que meu primeiro casamento não tinha sido,
cheio de amor, respeito e celebração genuína. Rafael não foi convidado. Não porque eu fosse cruel, mas porque alguns erros têm consequências que duram a vida toda. Ele tinha escolhido me humilhar no momento mais vulnerável, e agora tinha que viver com essa decisão. Mas a vida me ensinou algo lindo. Nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 70 anos, encontrei um amor que me valoriza, uma vida que aproveito, e o mais importante, recuperei minha dignidade. E sabem o que é mais lindo de tudo? Que os 5 milhões de reais que Henrique ofereceu por mim naquele leilão cruel não foram só dinheiro. Foram o preço da minha autoestima, o valor da minha dignidade, a cotação de um amor que jamais tinha morrido. Às vezes penso naquela noite no salão de festas, quando me senti a mulher mais humilhada do mundo. Nunca imaginei que aquela humilhação seria o primeiro passo para minha libertação. Porque às vezes, para o amor verdadeiro nos encontrar, primeiro precisamos encontrar coragem de nos afastar de quem não nos merece. E vocês, queridos ouvintes, já passaram por algo parecido? Tem alguém nas vidas de vocês que os faça sentir menos valiosos do que realmente são? Garanto que nunca é tarde para mudar essa história. Porque no final, como aprendi aos meus 70 anos, nosso valor não é determinado por quem nos despreza, mas por quem nos ama de verdade.